Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Obviamente, tinha aqui um conjunto de perguntas para fazer, mas o Sr. Ministro foi respondendo a algumas delas e, portanto, eu não quero cair no erro que alguns cometem, que parece que não vão ouvindo as intervenções das pessoas que vêm aqui a audições e depois fazem perguntas quando a resposta já surgiu. E depois também fica difícil, quando se é dos últimos, não comentar algumas coisas que vão sendo ditas e, portanto, eu quase que teria vontade de começar por dizer, eu capitalista me confesso, mas, acima de tudo, eu quero mesmo dizer é contribuinte me confesso. Mas já lá vamos à parte do contribuinte. Eu vejo muita preocupação e vejo muita crítica ao Governo porque não ouviu ninguém, seja para o plano, seja estas audições. Eu começo a ver aqui e parece que, primeiro só se fala da RTP, quando o plano é muito mais do que a RTP. E mesmo só sobre a RTP, depois só se ouve a bolha da RTP. Quando se quer discutir, mesmo que seja só a questão da RTP, ou a questão do mercado da televisão, ou mesmo a parte da comunicação social, quer dizer, convinha pelo menos, sei lá, por exemplo, a Associação de Imprensa, a Associação de Anunciantes, já que o tema parece que estamos aqui aos 20 milhões da publicidade, a Associação de Anunciantes, o que é que eles terão a dizer sobre isto? As plataformas digitais, que foi de facto aquilo que é o fator disruptivo e que faz com que tudo o que se passa nos mídias hoje em dia seja completamente diferente de há 20 ou de há 30 anos, e há pessoas que de facto andam há décadas a comentar estes sistemas e parece que não perceberam o que é que mudou, ou, por exemplo, ouvirmos a ERC, e já lá vamos falar da ERC, ou até a Autoridade da Concorrência, mas não se ouve nada disto. Portanto, interessa é o Conselho de Opinião, o sindicato, a RTP. Parece que a RTP é a única coisa que existe quando se fala de comunicação social. E depois vêm muitos ataques a dizer que estão a ver o caminho para a privatização. Desculpem lá, eu estou a ver é o caminho da estatização da RTP. Mas pronto, isso deve ser, porque nós de facto somos diferentes, já sabemos, todos sabemos, para nós a RTP era privatizada e, portanto, sim, sendo privatizada, claro que ia ter publicidade e, portanto, nós ficamos aqui um bocado à margem deste debate, até porque é um debate, quer dizer, estamos a falar de 9% das receitas da RTP, a mim preocupa-me é os 80%, que pagamos todos nós, lá está, contribuinte me confesso, mesmo que não se consuma. Pagam individuais, pagam os coletivos, toda a gente paga aquilo que é a realidade da RTP. Mas vamos então ao plano e eu vou começar por elogiar, sobretudo a medida 11, que é a medida do estudo. É tão boa que deveria ter-se começado pelo estudo para depois fazer o plano. Talvez o Governo chegasse à conclusão que há coisas que traz aqui que não faria sentido e traria certamente outras. E porquê? Desde o início que o plano foi apresentado, que nós temos dito que nos preocupa muito mais aquilo que não está no plano. Pronto, não está no plano a privatização da RTP, mas vamos passar à frente, porque isso, já falámos sobre isso. Por consequência, também não está o fim da contribuição audiovisual, que muitos querem que os portugueses paguem mesmo aquilo que não consumam. E depois, Sr. Ministro, não está, de facto, nenhuma reforma regulatória. Nem se toca na ERC. Eu sei que não é possível extinguir a ERC, isso está na Constituição, mas nem se toca. E o passado recente da ERC, seja o muito curto prazo ou médio prazo, demonstra que está ali um edifício não é apenas o físico, é tudo aquilo que significa, completamente desgarrado da realidade, as medidas as decisões que vão tomando. Portanto, não há nada que mexa. E, portanto, mas mesmo não sendo possível acabar com a ERC, há coisas que é possível acabar. Por exemplo, há uma que é uma medida que seria direta a ajudar os jornalistas, porque parece que se fala pouco de ajudar os jornalistas, que era acabar com a Comissão da Carteira, as competências que são necessárias passavam, por exemplo, para a ERC e acabava-se, já que é obrigatório ter uma carteira, acabar com os emolumentos que lá estão, e era uma ajuda direta aos jornalistas, porque fala-se muito da RTP, da imprensa, mas depois fala-se pouco daquilo que são os muitos jornalistas que estão por aí. Relativamente ao plano, falam muito da questão da RTP e, de facto, eu reconheço o Governo neste plano, quando fala da RTP, retira uma parte das receitas, mas também está a falar de uma compensação a nível dos custos, não sabendo o que é que vai resultar do plano de rescisões. Mas depois ninguém fala da Lusa, porque na Lusa, aquilo que o Governo está a fazer é reduzir as receitas da Lusa e não está a mexer nos custos. Devemos ser só nós, na Iniciativa Liberal, que achamos isto estranho. Ninguém acha estranho. Na RTP está tudo bem. Na Lusa aumenta o problema orçamental que a Lusa também tem. E muito mais poderia ser dito. Portanto, Sr. Ministro, porque é que
onde é que estão aquelas coisas que poderiam estar num plano e não estão, nomeadamente aquela que já falei da reforma regulatória que devia ser feita, mas, por exemplo, porque é que não se abre a TDT a mais canais e, de facto, deixar o mercado a funcionar? Porque mesmo aqueles que defendem a privatização da RTP já sabem que há 10 anos teria um valor, hoje em dia já não vai ter, porque o mercado vai funcionando e há canais que vão surgindo. Muito obrigado. Presidente, eu adorava debater qual é o conceito de serviço público, o contrato de concessão da RTP, podíamos até avaliar e tentar explicar que uma forma de ter serviço público é via contratualização e podíamos até debater a questão da capilaridade ou da territorialidade, como o Sr. Ministro falou, e talvez percebermos que entre a RTP e a Lusa começa a haver redundâncias e talvez fosse a Lusa a solução da capilaridade. E aqui diverge muito do PS, é porque para debater isto tudo, o PS teve 8 anos, eu já só tenho 2 minutos. E, portanto, vamos a temas. Um comentário, um lembrete e uma pergunta, Sr. Ministro. O comentário é que gostava de ver a tanta preocupação com os 3% que têm acesso à TDT, como demonstrou preocupação e motivação para garantir a distribuição de jornais e revistas em 4 concelhos. É que ambos são Portugal esquecido e, portanto, a motivação tem que ser a mesma. Não pode ser diferente. O lembrete, a minha pergunta sobre a Comissão da Carteira, extinguir ou não e acabar com as taxas que os jornalistas pagam e que não deviam pagar. E uma pergunta final. A RTP tem aquele programa, que ainda ontem o Sr. Ministro falou dele, que é o é ou não é. E, portanto, e sobre a questão da RTP ser pública, as coisas é o que é. E, portanto, é neste debate que estamos, concordemos ou não. E, portanto, o Estado, ou o Governo, enquanto acionista da RTP, e é nesse ponto que tem que estar, sem intervir na vertente editorial sempre, portanto é neste nível que estamos, como acionista tomou uma decisão e disse vamos retirar a RTP do mercado concorrencial tirando a publicidade da RTP. A pergunta que é se vão retirar a RTP do mercado concorrencial dos conteúdos, porque a RTP ou é complementar ou é concorrente e aqui não há uma terceira via.